paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só... Para levar a palavra de Deus ao seu coração, nós somos da Assembleia de Deus, nós somos o grupo Despertar com Cristo. Despertar você nesta manhã para o Evangelho de Cristo Jesus. Você que está aí na sua casa, esperando uma palavra de Deus para o seu coração, então receba nesta manhã a palavra de Deus que vai entrar na sua casa, na sua vida, e você pode ficar atento aí, que a Bíblia nos diz que bem-aventurado o homem que recebe a palavra de Deus no seu coração. Vamos dirigir uma oração para que nós possamos, vamos orar, ler a palavra de Deus, depois nós vamos orar, para que nós possamos começar o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em João, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. No princípio eram verbos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vidas, e a vidas era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crerem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz que alumia todos os homens, que veio ao mundo, e estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não compreenderam. Veio para aquele que era seu, e os seus não receberam. Mas a tanto quantos receberam, deu-lhe o direito de ser filho de Deus, aos que o crer no seu nome. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Deus, meu Pai, por estamos aqui, Senhor, na tua presença nesta manhã. Ó Deus bendito santo, abençoa, meu Senhor Deus, cada um dos teus filhos que vai ouvir a tua palavra, meu Senhor Deus. Abençoa, meu Senhor, este grupo, meu Senhor, este grupo que o meu Senhor levantou para levar a tua palavra, meu Senhor, neste bairro e fora dela. Deus bendito santo, usa-nos, Senhor, enche-nos da tua graça, do teu Espírito, e abençoa cada um dos vizinhos que vai ouvir a tua palavra, meu Deus, meu Pai. Tudo eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir o irmão Rogério e o irmão Benício, os nossos hinos da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Glória a Deus, agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na sua presença, levando a palavra e seus louvores àqueles que possam e queiram ouvir. Vamos entoar o hino de número 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Com doçura se nos enlace
nos foi dado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, ó, nas tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso campo e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como a ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, orações vigiando, com gozo e amor trabalhando para seu Senhor. Não desanimes, pois ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Aleluia, Senhor. Glorioso Deus. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz, mas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu alongares na cruz, Jesus te coroará, com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 523. 523. Glória a Jesus. Aleluia, 523. Aleluia. Glória a Deus. Cristo nos deu uma fonte
fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graças vão de fartar. Aleluia. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Aleluia. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozos no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são sistemas de poços imundos que águas vivas não podem conter. Aleluia. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Aleluia. Já muitos homens gastaram dinheiro sem fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo, o nosso roteiro, e para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, a fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Aleluia. E bom Pai Supremo, aleluia, pelas bênçãos que a Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir irmão Railon com uma palavra rápida. Eu saúdo os amados irmãos em Cristo, na paz do Senhor, e também os demais ouvintes. Vou ler uma passagem aqui que se encontra em Filemão, que diz o seguinte: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas prisões, no qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas por voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que tivesse para sempre, não já como servo, mais do que servo, mais do que servo, como irmão amado, particularmente em ti, particularmente de mim, e quanto mais de ti,
assim na carne como no Senhor. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, nesse texto, Paulo fala de um servo que era, assim como a gente, que cada um de nós que estamos aqui hoje levando a palavra, temos um passado, né? A gente não pode deixar ele de mão, porque foi de lá que a gente conseguiu a graça de estar aqui hoje. Paulo fala de Onésimo. Onésimo era um servo, como é que diz, de má índole. Era um servo transgressor. Onésimo no grego significa útil e benefício e proveitoso. Como servo transgressor e inútil, ele se revelou, mas agora ele vem ser útil para a boa obra, como eu, meus irmãos, que no outro tempo vivia prisioneiro do pecado, fazendo o que não agradava a Deus, né? Quantas vezes eu não amanheci o dia aqui nessa porta de casa aqui, o som por cima, às vezes a polícia passando aqui toda hora procurando uma brecha para me pegar, às vezes, né? Onésimo vivia essa vida aqui, no pecado. Ele era um prisioneiro do pecado, fazendo tudo que não agradava a Deus. Mas hoje, já como um servo, não mais do pecado, mas sim do dono da vida. Antes eu era também inútil e rebelde, mas não ligava para a palavra, nem dava ouvidos. Mas hoje, com outros pensamentos que Deus me deu, que a palavra diz que quando você aceita Jesus, Deus te dá novos pensamentos, Ele reveste até tuas vestes. Venho por meio dessa palavra te dizer que ainda dá tempo de você também ser útil para o reino de Deus. Você pode também se juntar conosco para fazer a obra de Deus, levar a palavra àqueles que ainda estão cativos. Deus tem um propósito a se cumprir na sua vida. Hoje estamos aqui pregando a boa palavra que dá a vida eterna, para que hoje na sua vida haja salvação. Escute hoje Jesus como seu Salvador. Ele vem todo dia, meus irmãos. A palavra diz que Ele vem na porta dos nossos corações todos os dias, bater, pedindo para entrar. Lá nos Salmos, no Apocalipse 3:18, Ele vem falar que Ele está à porta dos nossos corações todos os dias, batendo. E aquele que abrir a porta do seu coração, Ele diz que entrará e ceará com Ele. É bem-aventurado, meu irmão, você que hoje está aqui ouvindo essa palavra, que Deus venha, através dessa palavra, falar aos vossos corações. E você também possa vir fazer como eu, meus irmãos, que no outro tempo eu era um servo, como diz a palavra. Eu me vi nesse texto há muito tempo. Meu pastor pregou esse texto e eu me enxerguei nele, porque no outro tempo eu fazia o que não agradava a Deus. Eu era um servo inútil, fazia tudo ao contrário da vontade de Deus. Mas graças a Deus eu aceitei o dono da vida e hoje eu trilho outros caminhos, eu procurei andar em outros caminhos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí precisando, talvez está na sua casa, você pensa que não tem mais saída para a sua vida. Você pensa que não tem mais solução, mas tem Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Ele pode fazer a transformação na sua vida, transformar a sua vida. Depende de você se decidir para Jesus. Porque Jesus, Ele está batendo todos os dias a porta do teu coração. E Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então Jesus, Ele está chamando você nesta manhã, através da sua palavra. A palavra que está pregando. Porque antigamente muitas pessoas viviam no mundo de pecado. E hoje vive aqui louvando ao Senhor, pregando a palavra de Deus, ensinando, para que você possa vir também para esta família de Jesus Cristo. Vamos ouvir o irmão Denilson com o hino, depois o irmão Rafael com a palavra rapidinho. E de todo louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Só o capítulo 19. Glória a Jesus. Bendizemos sempre o santo nome, amado Salvador Jesus de Nazaré. Eu quero só olhar bem aqui. Fica mais fácil. 19, 17. Glória a Jesus. A crucificação de Jesus. João. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Saúde, meus irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E o tema hoje é mortos pelo pecado. Está em João 11, 25. Porque morto pelos pecados. Porque morrer? Quem morre? Todo aquele que não está em Jesus, se não está em Deus, Deus não está nele, esse está morto. Todo aquele, quem Deus nele não está, esse é um morto. Porque quem está no pecado é morto. É um morto em pé. Porque o pecado é que nos mata, mata o homem. E o tema da palavra é morto pelos pecados. Porque todo homem que está em pecado, esse já morreu. Mas vê Jesus, enviado por Deus, Deus Pai, não dando o direito de ter vida. Que o homem que está no pecado, ele está morto. Onde há pecado, a morte tem poder. Então, Deus, o Pai, esse é o único que tem vida, vida viva, assim como o Filho tem vida, vida viva. Então, Deus, Pai, enviou seu Filho ao mundo, para aqueles que nele crê, não pereçam, mas que tenham a vida eterna. E isso, para isso, existe uma condição. Qual é a condição? É crer naquele que venceu a morte. Como a palavra é breve, vamos no texto. Então Jesus clamou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todos que vivem e creem em mim, não morrerão eternamente. Você crê nisto? Isso é uma pergunta com ponto de interrogação. Você crê? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Então está aí que Jesus foi enviado de Deus. Porque quando Jesus disse: Marta, tu crês, Marta, que só basta tu crer, tu vê a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a salvação, o reino dos céus. Então Marta aqui diz que crê que é da vinda do Filho do Homem, que veio ao mundo. E esse veio para salvar os pecadores. Porque todos os homens que estão no pecado, não reconhecer Deus como o único salvador da sua vida, porque o homem ficou de nascer uma segunda vez. A primeira vez o homem nasce no nosso ventre materno da nossa mãe, mas Deus não deu por sua graça, e nós não merecemos não. Nós necessitamos de ser salvos, mas nós não merecemos, porque nós somos fruto do pecado, fruto de Adão, porque Adão também pecou no jardim do Éden. Porque até ali, meus irmãos, existia vida. Adão quando morreu, era um homem que vivia. Ele morreu quando ainda existia vida. Que vida é essa? A vida em Cristo Jesus. Porque, como eu acabei de falar no texto aqui, já pronunciei as palavras também, que o homem, se não se arrepender, é homem morto. É uma carcaça que vai envelhecer, vai apodrecer, vai morrer. Essa carcaça, um dia ela vai sair daqui da terra. No dia que essa carcaça desaparecer, a alma desse corpo, ela vai ser jogada no fogo, que é a condenação eterna. Então, que para isso não aconteça na vida do homem, o homem tem que nascer de novo. E só nasce da água e do Espírito. Já disse João Batista aos judeus e os demais, quando ele batizava no Rio Jordão.
Então o homem, ele tem que se arrepender e andar de acordo com os mandamentos da lei. Não é só os 10 mandamentos. Não é só os 10 mandamentos como tem que seguir. Os mandamentos é a palavra de Deus. É toda a palavra de Deus. É os mandamentos que o homem deve seguir. Porque aqui está a obediência a Deus, aos caminhos de Jesus que o homem deve seguir na terra. Porque só nós seguindo esse caminho de Jesus Cristo, que Ele criou aqui na terra, com sua morte, porque Jesus abriu o caminho que estava fechado. Quem foi que fechou esse caminho? Foi Adão, quando ele pecou. Mas Jesus enviou seu Filho amado ao mundo para que abrisse novamente esse caminho. Como é que esse caminho foi aberto? Quando Jesus venceu a morte na cruz. Jesus, quando ele subiu ao ringue, quem sobe ao ringue, a intenção é vencer. Porque ali existe duas personalidades. E Jesus venceu a morte com a própria morte. Ah, mas Jesus não morreu? Não, Jesus ele entregou a minha vida e tomei ela de volta. Porque Jesus tivesse morrido, tinha ficado preso no inferno. Ele não ficou. Ele foi o único que desceu ao inferno e subiu e ressuscitou. Então isso, o homem tem que seguir os caminhos de Jesus aqui na terra. Se arrepender dos seus maus caminhos, servir a Deus com amor no coração, fazer a sua obra, crer e se arrepender daquele que veio dar sua vida na cruz, dando esse direito a mim e você a ser salvo. Porque quando Adão morreu no Jardim do Éden, o homem também morreu, virou carcaça. A carcaça que envelhece, murcha, seca, morre e apodrece. A única vida que tem no homem é a alma. E esse homem morreu com a carcaça seca. Se o arrependimento de Jesus Cristo, essa alma vai ser lançada no fogo do inferno. E Jesus venceu naquele dia a morte. Com sua própria morte. Então isso, o que é que a palavra está nos dizendo? Nós também temos que morrer. Mas não é no físico, não. Nós temos que morrer da vida carnal, porque dentro do homem tem duas personalidades. A do bem e a do mal. E só para você ter uma ideia, a do homem é a carnal. O desejo da carne é o desejo do homem, mas o desejo do Espírito é de Deus. Porque Deus diz lá em Mateus 26, 36, que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto para quê? Para fazer a vontade de Deus. Porque Jesus já dizia: Senhor, se for possível, passa desse cálice. Glória a Deus. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. O que Jesus está dizendo com isso? O Espírito está sempre pronto para fazer a vontade de Deus. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. E existe essas duas personalidades dentro do homem. O desejo carnal, que leva o homem a pecar. São duas batalhas. Quando dois batalham, um tem que vencer. E aquele que vencer se torna senhor, e o que perdeu se torna escravo. Então faça com que o Espírito do homem, você que está ouvindo essa palavra, você tem um Espírito dentro de você para vencer a sua carne. Não morra no pecado da carne, não morra na carne, como está na carne, ele é pecador. E todo que morre na carne, esse é condenado. Essa condenação é jogada no fogo do inferno. A palavra de Deus disse lá em Apocalipse 21, versículo 7 dentro, diz lá: o fogo nunca se apaga, lá é 2 rangers de dentes, lá o verme e o bicho nunca morre. Então, meu irmão, não queira ir lá, não queira ser condenado, não. Dê sua vida para Jesus hoje. Porque Jesus recebe a sua vida. Como é que Jesus recebe a sua vida? Porque quando nós se entregamos a Jesus, a nossa vida não é mais nossa, é de Jesus. Porque Jesus diz: larga o pecado, eu não recebo você. Eu não recebo a sua vida, você no pecado. Larga o teu pecado. Como ele disse para aquela mulher samaritana que estava no poço. Ele disse: mulher, larga teu marido, que esse também não é teu. Me dá a tua vida. Vai, larga o teu pecado, pecador. E vem para mim. Jesus não quer ninguém com pecado. Jesus quer que todos se libertem do pecado.
Dê sua vida a Jesus sem pecado e viva nos caminhos de Jesus Cristo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados amigos, uma boa palavra, que você pode se arrepender dos seus pecados nesta manhã. Ouça a palavra de Deus. Deus está falando ao seu coração para que você venha se arrepender e aceitar Jesus Cristo. Vamos ouvir o irmão Lorival com o hino. E depois o irmão Adriano com a palavra de Deus. Glória a Deus. Na manhã desse dia, queridos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Quero te falar que você é uma pessoa bem-aventurada, porque na manhã desse dia Deus te dá o privilégio de acordar, de meditar conosco, e Deus te dá uma nova oportunidade, assim como para nós também o Senhor tem dado. E a exortação que eu gostaria de fazer para você é: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto. Quero falar para você que nós temos um prazo de validade. E o presente de Deus para nós é o hoje. Portanto, não desperdice esse dia. Deus te ama. Jesus já desceu a essa baixa terra e nos aguarda na glória. E Ele espera que venhamos a vencer. Não por nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo. Portanto, desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 545. Louvemos. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, em plena glória verei Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Jesus te ama, mas você precisa também se esforçar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Procure uma Bíblia na tua casa. Procure baixar o Play Store aí e ouça a palavra de Deus, porque Deus te ama muito. Amém. Ixi, Maria. Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, motivo de alegria podermos estar nesta manhã de domingo, esse trabalho que é denominado Alvorecer com Cristo. É isso, irmã Elisa? É despertar com Cristo. É por isso que vocês começaram a nos ouvir bem cedinho aí, viu? Talvez alguns até disseram assim: meu Deus, o que é que esses irmãos estão fazendo essa zoada dessa hora? Pois foi isso mesmo que nós viemos fazer. Viemos despertar você para a verdade que é a palavra de Deus. Tem um hino da harpa cristã, que eu gosto dele, não vou cantá-lo, apenas um pedacinho que diz assim: ó, estou satisfeito com Cristo, pois Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. O coro diz assim: ó, estou satisfeito com Cristo, pois Ele minha alma salvou. Embora, não conhece? Não sendo digno, o seu grande amor revelou. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, trazendo esta instrução da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, irmãos, ó, o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Jesus Cristo disse que nas Escrituras, está o que? A vida é eterna. Por isso que nós devemos ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, já foi dito com muita ênfase nesta manhã que o pecado, ele afasta o homem de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí vocês podem até ficar se perguntando: meu Deus, esses irmãos vieram aqui nessa manhã só para falar de morte. Não, nós viemos trazer um alerta, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? No Evangelho de João, capítulo de número 3, nós temos aqui uma história muito bonita na Bíblia Sagrada. Alguns pregadores, eles intitulam João 3 como o centro da Bíblia Sagrada, ou então como resumo da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque aqui em João 3 nós encontramos o principal alvo do amor de Deus, que são os seres humanos. João 3, versículo de número 4, assim respondeu Nicodemos para Jesus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo.
Aí ele continua, Jesus falando: o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos responde e disse-lhe: como pode ser isso? Aí Jesus retruca Nicodemos, versículo 10. Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí aqui está o alvo, o centro, né, da Bíblia Sagrada, o resumo de toda a Bíblia, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui está o alvo e o objetivo principal de Deus para com a raça humana. Deus, ele fez o homem, ele criou o homem, está lá em Gênesis. No princípio criou Deus o homem, né? Do pó da terra Deus cria o homem, certo? E sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Deus planta um jardim no Éden, coloca lá o homem, e Deus deixa o homem para cuidar do jardim. E lá no centro do jardim existia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E Deus dá uma ordem para o homem: olha, de todas as árvores que existem no jardim, vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque se comerdes dela, no dia em que comerdes, certamente morrereis. Por isso que o homem passou a morrer. Por que o homem passou a morrer? Por causa da desobediência. Como eu citei já aqui nessa manhã, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus não criou o homem para que o homem viesse morrer, mas para que o homem vivesse eternamente. Mas o homem passou a morrer por causa de quê? Do pecado. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, mas Deus, através de Jesus, trouxe a vida eterna. Ele disse: aquele que crê em mim, certamente viverá. Louvado seja Deus. Amados, essa história que eu acabo de trazer aqui em João 3, a Bíblia nos narra a história de um homem que ele era príncipe em Israel. E o nome desse homem era Nicodemos. Nicodemos, ele era príncipe, conhecedor da lei. Por isso que Jesus diz: rapaz, tu és príncipe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Porque Jesus Cristo estava falando para Nicodemos acerca de quê? Da palavra, a Bíblia. E Nicodemos, ele deveria saber, porque ele era mestre em Israel. Então, tu não entende essas coisas? Nicodemos, ele ficou perplexo quando Jesus fala para ele: olha, na verdade te digo que é necessário nascer de novo. E aqui nós já ouvimos testemunho de pessoas que já nasceram de novo e hoje tem uma vida nova, porque Deus, ele faz nova todas as coisas. A Bíblia diz que se nós crermos nele, pois o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós estamos trazendo para você nesta manhã, a palavra de Deus, que pode mudar a tua história. E assim nós vimos aqui através dessa história que Jesus disse: necessário é nascer de novo, porque aquele que nasce de novo pode ver o reino de Deus. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque não nasceu de novo. Nós nascemos uma vez, como já foi falado aqui, mas da carne. Mas eu quero dizer que é necessário nascer de novo. De quê? Da água e do Espírito, para que assim nós possamos ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, ele entrará novamente no ventre da sua mãe e nascer de novo? Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele. Jesus não estava falando do nascimento natural.
Ele não estava falando do nascimento de um bebê, mas ele estava falando daquele que nasce da água e do Espírito. O que é a água? A água é a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que aquele que ouve essas palavras e crê naquele que enviou Jesus a esse mundo, tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, querido, para você nesta manhã, que existe uma vida eterna reservada nos céus para todos aqueles que aceitam a salvação em Jesus Cristo. A salvação, meu amado, ela não é uma imposição, mas a salvação é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Presente esse que nenhum de nós merecíamos. A salvação não é por méritos, não é por aquilo que nós fazemos, mas sim por aquilo que Cristo fez. E o que foi que Cristo fez? Ele deu a sua vida por você. Ele entregou a sua vida por você. De que maneira? Na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, e ali ele dá aquele último brado, e ele diz: Pai, está consumado. Sabe o que Cristo estava fazendo ali? Ele estava abrindo um novo caminho, ele estava abrindo um novo acesso, para que eu e para que você assim possa ter acesso ao céu, à presença. Não existe outro caminho, e também não existe outro nome pelo qual importa que eu e você seja salvo, senão o nome de Jesus. Ei, através desse nome, eu e você encontramos a salvação e a vida eterna que está reservada para mim e para você. Uma certa vez Jesus estava com seus discípulos e ele pergunta para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí uns disseram: olha, uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas. E Jesus olha para os discípulos: e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ei, querido, Jesus, ele é o único caminho. Por quê? Porque ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele veio a este mundo para que hoje eu e você tivéssemos a salvação e a vida eterna. Ei, corre depressa para Cristo. Entrega a tua vida a Ele, pois não existe outro caminho, não existe outro Salvador, mas só existe um caminho. E Jesus mesmo foi quem falou. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho, não existe outro Salvador, mas só existe um caminho. E esse caminho, ele tem nome e sobrenome. Sabe qual é? Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele deu a sua vida por você. Ele deu a sua vida por você, para que você tivesse a salvação, o perdão dos seus pecados e a salvação e a vida eterna. Aceite a Ele como único e suficiente Salvador. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede de poder falarmos do seu amor. Quero dizer para vocês que nós estamos aqui no bairro Santos Dumont, aqui na rua 6. 16. Rua 16. Ali tem o templo. 16 do templo. É a 6 ou é a 16? 16. É a 6. 16. Aqui na rua 6 do bairro Santos Dumont. Ali tem uma agência do céu aqui na terra, chamado Assembleia de Deus. Eu quero deixar a você esse convite. Hoje, a partir das 18 horas, finalzinho da tarde, início da noite, é o nosso culto. E você é o nosso convidado. Se você quiser ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus, aceite esse convite e esteja ali para juntos adorarmos a Deus e exaltarmos o seu nome. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Que Deus continue. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça de Deus possa nesta manhã falar profundamente ao seu coração. A palavra ela foi pregada, meu amigo, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele falando justamente para Nicodemos:
Então, no momento que ele disse, ó, tu és príncipe, não sabe destas coisas. Por quê que Jesus disse a Nicodemos isso? Porque Nicodemos, ele conhecia da lei, mas ele não conhecia do amor de Deus. O amor que foi derramado a todos os homens. O amor que veio a este mundo para salvar a sua vida, a minha e a sua vida. Então é nesta manhã que nós estamos aqui, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Como diz lá em Romanos, rogo, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício, vivo e santo e agradável a Deus. E não se conformei com este mundo. Não vamos se conformar com este mundo, mas vamos aceitar a Jesus Cristo. Vamos trazer a palavra de Deus ao seu coração, para que você possa um dia ter esse direito de vida eterna. O direito que você pode ter é você aceitar a Jesus Cristo. Você não se conformar com este mundo, mas que o seu espírito e a sua alma esteja cheio da graça e do poder de Deus. E quando Jesus, ele vir do céu para buscar o seu povo, você possa estar nesta fileira dos salvos, esta fileira que pode subir ao céu de glória e ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Que nesta manhã, meu amigo, você possa ficar atento aí à palavra do Senhor, esta palavra, esta semente que foi plantada no seu coração, você possa ficar meditando nela e guardar no seu coração e aceitar a Jesus Cristo. Meus amados amigos, nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus para você, alertando você, antes que a morte chega, antes que a morte bate na sua porta, na sua casa, então aceite a Jesus Cristo, para a sua felicidade e para a felicidade da sua família e da sua casa, enquanto é dias, então que a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. É nesta manhã, a palavra de Deus, ela está entrando na sua casa, no seu lar. Aceite a Jesus Cristo, que a graça de Deus possa nos abençoar nesta manhã e possa nos encher de graça e de amor. Eu quero agradecer aqui a todos que se fizeram presente aqui nesta manhã para levar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero agradecer a irmã Wanda que cedeu a sua residência para que nós possamos levar a palavra de Deus até você, até o seu coração e a sua casa. Que esta palavra, meu amigo, os hinos que foi cantado, entoado, é um hinos maravilhoso, é uma pregação de Deus para o seu coração. Então, meu amigo, como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então disse Jesus, não é só Jesus a quem você possa se pegar, a quem você possa seguir, a quem você possa entregar a sua vida e deixar este mundo de pecado. E que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Eu convido aqui o irmão Lorival para orar, encerrando o trabalho nesta manhã. Glória a Deus, estamos felizes pela oportunidade desse trabalho nesta manhã. E aqui fica o nosso convite. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer, porque na verdade estamos felizes e gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos todos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Senhor querido, queremos te dizer muito obrigado. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela oportunidade, pela semente lançada. Te pedimos, meu Senhor, que ela possa cair em boa terra. E esse irmão e essa irmã que ouviu a tua palavra verdadeiramente possa se dispor e correr para os teus braços enquanto tem tempo e oportunidade. Abençoa a tua filha, a irmã Wanda, que na manhã desse dia hospedou o trabalho. Abençoa os teus filhos para que verdadeiramente possam continuar sendo veículo da tua palavra. Ser conosco, Deus, porque tudo te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E a igreja de Deus diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Com os anjos que o louvam, eu também o
louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei.